Boa noite, queridos amigos. Estamos de volta com o nosso encontro de restauração. Sempre às quartas-feiras temos este encontro especial. Durante um tempo eu passei aqui estudando com vocês sobre as bem-aventuranças, enfim, falando sobre as portas de Jerusalém que foram restauradas. Depois veio o grupo aí de apoio nos ajudando. E estamos de volta agora para iniciar com você uma nova série. Vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes no contexto do cristianismo dos dias de hoje. Nós estamos comemorando ainda este ano, comemoramos em maio, os 60 anos da Igreja de Nova Vida. E a Igreja sempre se pautou por uma mensagem, a mensagem do Reino de Deus. Esta mensagem norteou toda essa nossa trajetória de 60 anos. Por que ela é importante? Por que eu quero pedir a você que não só se inscreva no nosso canal, mas divulgue, fale com outras pessoas e, acima de tudo, participe estudando este assunto que é importantíssimo. Então, faça isso o quanto antes, ok? Reino de Deus. Nós estamos vivendo num período, queridos, pandemia, essa confusão toda, muitas ideologias, e há muitas especulações sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Ora, todo cristão crente e crente praticante crê que Jesus vai voltar, não é verdade? Ele vai voltar. Mas muitas especulações, há estudos, há pregações, há afirmações, há lives falando sobre o tempo. Jesus falou que nós teríamos um tempo de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, enfim. Mas ele sintetizou tudo numa frase, numa palavra, numa orientação. Ele disse, olha, a minha volta só vai acontecer depois que for pregado o evangelho do reino de Deus. Aí virá o fim. Enquanto esse evangelho não for pregado a toda criatura, o fim não vai acontecer. E para essa pregação ser consistente, é preciso que a gente entenda a respeito deste assunto, o reino de Deus. Vamos fazer uma oração para a gente começar este nosso caminhar pelas Escrituras. Eu quero que você seja muito abençoado nesta série de mensagens. Pai, abençoa a todos nós, a mim, que vou levar esta palavra, que seja uma palavra simples, que nada de complicações, mas que nós possamos traduzir, Pai, essa verdade básica que a igreja de hoje precisa, de conhecer e de se aprofundar tudo aquilo que diz respeito ao teu reino. Abençoa a nós e a todos que participam conosco através da internet, em nome de Jesus. Amém. O versículo mais importante que nós temos está lá no início dos sermões, das orientações de Jesus. Mateus capítulo 6, verso 33. Jesus diz assim, busquem em primeiro lugar, não em segundo, não em terceiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Bem, que coisas são estas que nos motiva, que nos faz buscar, em primeiro lugar, o reino dele, o reino do Pai, o reino dos céus? Essa orientação, queridos, ela foi dada logo no início, após Jesus ter falado sobre um dos males que mais tem afetado a vida do homem em todos os tempos. Ele fez um discurso muito importante sobre as preocupações da vida. Não só agora com a presença da Covid, dessa pandemia mundial, mas desde os tempos primitivos, primevos, o homem tem convivido, tem sofrido, tem padecido com a ansiedade. Dizem que a ansiedade é a irmã gêmea do cansaço, do esforço do homem em alcançar os seus objetivos, em conquistar os seus projetos.
Mas o homem está fazendo isso pela força do seu braço, pela sua capacidade, pela sua sabedoria, pela sua inteligência. Sim, o homem tem tudo isso. Mas este esforço, neste sentido, tem produzido essa fadiga. E tanto a fadiga quanto a ansiedade já foram definidas pelos entendidos, os estudiosos, como o mal de todos os séculos, não apenas do nosso. O mal de todos os séculos. Então, em razão do avanço da ciência, da medicina, e graças a Deus por isso, a vida hoje se tornou mais fácil. Eu digo mais fácil no sentido de nós contarmos com recursos, né, com as facilidades aí dos remédios. Hoje faz-se mais exercícios, temos academias, tudo isso. Para quê? Para prolongar um pouco mais a qualidade de vida. Mesmo com esse avanço, ainda o homem sente os efeitos dessa ansiedade que Jesus mencionou aqui, logo no início do seu chamado Sermão do Monte, né? Mesmo assim, com todas as facilidades, a ciência não tem conseguido evitar o esgotamento, o cansaço, não só físico, mas emocional. Então, em razão de todos estes abalos, todas estas situações que são anacrônicas, que não se encaixam no nosso processo de vida, Jesus deixou uma receita infalível, que pode, ouça, não apenas minimizar estes sofrimentos, mas podem, ou esta receita, melhor dizendo, pode impedir a invasão destes elementos estranhos que vêm sempre para nos prejudicar. Então, o importante, guarde isso, o importante é lembrar que a primeira mensagem que Jesus pregou ao iniciar o seu ministério, qual foi? Não foi sobre cura, necessariamente, nem mesmo sobre salvação. Ele pregou sobre o reino de Deus. Ele escolheu, queridos, este tema porque ele sabia que seria muito importante para os seus seguidores, como o é para nós, né? Conhecer a estrutura, a base, os princípios desse reino, para podermos viver aquilo que mais tarde ele afirmou: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, escreveu o apóstolo João lá em capítulo 10 e verso 10. Então, o conhecimento do reino, veja, ele nos habilita a lutar, a enfrentar as adversidades, a recuperar a esperança que muitos já perderam. Interessante que Jesus pregou este evangelho de Mateus, para os judeus. E os judeus conheciam muito bem a realidade do reino. Eles sabiam, inclusive, da volta do Messias, que o Messias voltaria e reinaria sobre todos os povos. Mas a expectativa do povo estava firmada em quê? Estava firmada num governo secular, um governo material, um governo que pudesse fazer frente ao governo que dominava sobre todos os povos ali, os impérios que dominavam. Eles desejavam, queridos, um poder maior do que o poder de Roma. Este era o desejo deles, a expectativa deles. Mas Jesus veio anunciando um reino que nada tinha a ver com esse reino, com esse governo humano. O próprio Jesus chegou a afirmar: o meu reino não é deste mundo. Não é. Você pode ler isso lá em João, capítulo 8, e verso 36. O meu reino não é deste mundo. Significando o quê? Que o reino de Deus não é, ouça, não é uma das teologias, ou mais uma das doutrinas que muitas igrejas pregam. Não. O reino de Deus, ele é a coluna vertebral, ele é a viga mestra de
todo o ensino do Novo Testamento. Espero que você esteja entendendo por que esta ênfase, porque é muito importante a igreja hoje despertar para o contexto do reino de Deus. Não que pregar sobre a segunda vinda não seja importante. É importante, mas o momento hoje é pregar o evangelho, é pregar a salvação, é mostrar que há um governo que está atento a tudo aquilo que acontece neste mundo. Porque enquanto esse evangelho não for pregado, o fim não vai chegar. Você pode falar o que você quiser, mas não vai chegar o fim. Então veja que antes e depois da morte do Senhor Jesus e da sua ressurreição, antes e depois, Jesus se importou, Jesus se preocupou, Jesus ensinou sobre a importância de se viver nesse reino do Pai. Veja o que o evangelista Lucas registrou, lá em Atos, capítulo 1, verso 3, logo no início, na descrição do evangelista, ele diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, aos discípulos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período, nós sabemos, de 40 dias, falando o quê? Falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, com este prefácio, com este preâmbulo, com este início, vamos caminhar nessa jornada que eu tenho certeza vai ser uma bênção para todos nós. E é preciso começar dizendo o quê? Dizendo o que o reino de Deus não é. Então você tem que primeiro saber o que ele não é, para depois você tomar conhecimento do que é o reino de Deus. Ora, desde os tempos bíblicos até os nossos dias, esse tema tem suscitado assim controvérsias, né? Entre muitas áreas da igreja, muitas denominações, muitos segmentos, tem provocado muita discussão. E uma delas surgiu com a chamada teologia dispensacionalista. Esta teologia ela foi criada por um teólogo chamado C.S. Scofield. Alguns estudiosos dizem que, ou apontam que o pregador anglo-irlandês Nelson Darby, ele que foi o pai do dispensacionalismo. Tudo bem, mas a verdade é que Scofield foi quem mais divulgou essa teologia. Chegou a produzir, inclusive, uma Bíblia com o seu nome, com os seus conceitos, né, acrescentando aí nos rodapés da Bíblia, a chamada Bíblia, que até hoje circula, a Bíblia de Scofield. Ele foi o maior divulgador desta teologia chamada dispensacionalismo. Ora, ele afirmava o quê? Scofield afirmava que a história bíblica estava dividida em dispensações. Quando a gente estuda a história bíblica, eu, quando fiz seminário, este assunto desperta as dispensações, né? O que é uma dispensação? Uma dispensação significa o quê? Que a história criada por Deus foi definida como um período. Uma dispensação era um período em que Deus agia, em que Deus realizava, em que Deus fazia algo em favor do homem. Mas se não desse certo, ele deixava aquilo e passava para outra coisa. Começaram a nascer as 7 dispensações. A dispensação, por exemplo, da inocência. Você encontra lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, Deus falando, depois da criação, olha, vocês se multipliquem, vocês habitem aqui nesse jardim, vocês desfrutem de tudo isso. Havia uma inocência antes da queda. Então, ele criou essa dispensação daquele período. Com a queda não funcionou. Então, tiveram que mudar. Scofield mudou. Deus passou, então, a sua interpretação, lógico. Então, Deus passou a adotar uma outra dispensação, chamada o quê? A dispensação da consciência. Foi quando, lá em Gênesis 3:1, o diabo, Satanás, personificado numa serpente, aparece para o casal
conversa com o casal, e aí desperta a consciência de Eva. Foi isso que Deus disse? Que se você comesse, você teria sabedoria, Foi isso? Não, mas não é nada disso. Começou a despertar a consciência. Essa dispensação também não funcionou. Não deu certo. Aí vem a teologia, dizendo, não, mas Deus criou a dispensação do governo humano. Governo humano, está lá em Gênesis capítulo 8, verso 15 e 17. Mais uma vez, né? Depois de toda aquela situação que afligiu a humanidade então, dilúvio, Deus volta a dizer para o homem, agora vocês habitem a terra, aos descendentes lá de Noé, multipliquem, enfim, tomem conta. Foi um governo agora, vamos dizer assim, gerenciado pela capacidade humana. Mais uma vez, não deu certo. Entrou então, Gênesis capítulo 12, a dispensação da promessa. Quando Deus chama Abraão, faz a ele uma promessa, que ele seria pai de uma grande nação. Você conhece o texto, né? Deus abençoa Abraão, enfim, dá a ele uma visão tremenda do que aconteceria se ele obedecesse a Deus. Então passa a ser a dispensação da promessa. Em seguida, mais uma vez, 400 anos de sofrimento, o povo se desvia, o povo perde a promessa, o povo deixa de acreditar na promessa. E aí vem a dispensação chamada a dispensação da lei. Êxodo capítulo 20. Quando Moisés é chamado, é levado até Faraó, toda aquela história maravilhosa que nós conhecemos do Êxodo, e Deus chama Moisés ao monte e lá escreve os 10 mandamentos. É chamada a dispensação da lei. Mas a lei também não funcionou. Está observando que parece que cada período Deus falhou, então tentou se recuperar, criando uma outra situação. Criou-se a dispensação da graça. Aí nós pulamos quase 4.000 anos e vamos lá para o período de Jesus, né? Lá em Lucas 22, Mateus 26, quando Jesus sentado à mesa com seus discípulos, estabelece na celebração da Páscoa a ceia do Senhor, que ele chama de um memorial, que ele chama de uma aliança eterna. Passa então a ser chamada a dispensação da graça. E finalmente, a 7ª dispensação, criada por Scofield, foi a dispensação do milênio. Apocalipse capítulo 20. Você encontra aí o que está previsto para esse governo humano ainda do milênio. Então veja, essa maneira, queridos, de interpretar a história bíblica em dispensações, de uma certa forma, anulou as alianças que Deus estabelecera lá no período do Antigo Testamento. Nós vamos chegar a estudar sobre as alianças de Deus. Aí sim, uma aliança é um compromisso eterno. Né? Mas na prática, a teologia dispensacionalista, que de uma certa forma ainda hoje é adotada por muitas das igrejas pentecostais, né? E essa teologia, ela aparece nas músicas, nos hinos, né? Se abrir um dos hinários aí antigos, né, chamado harpa cristã, você vai verificar que a maioria dos hinos apontavam para quê? Para um futuro. Ah, que saudades que eu tenho da Sião, né, de Jerusalém, a Sião de Deus, né? Então, deixando de uma certa forma a realidade do momento e levando as pessoas a pensar, estou sofrendo agora, mas amanhã eu vou andar em calçadas de ouro, não vai haver sol, não vai haver chuva, não vai haver calor, projetando tudo para o futuro. Com isto, muitas das promessas, ouça, muitas das promessas de Deus, que são para hoje, para agora, foram jogadas, levadas para um futuro milênio. Ora, Jesus foi claro
muito claro ao afirmar que o reino de Deus é um reino presente e já chegou com todas as suas bênçãos. É um reino para hoje, para agora, para o momento que nós estamos vivendo. Lucas capítulo 17, verso 21, ele diz assim: o reino de Deus, disse Jesus, não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou ele está lá. Não, disse Jesus, o reino de Deus está dentro ou entre vocês. Aliás, tradução de Almeida que diz, o reino de Deus está dentro de vocês. Então, o reino já chegou. E é preciso viver a plenitude desse reino, com todas as suas bênçãos, com todas as suas promessas. Aí conhecer, queridos, a realidade do reino pode fazer uma grande diferença na sua vida, na minha vida, nos seus sonhos, nos seus projetos, em tudo aquilo que você tem idealizado. Não precisamos, ouça, não precisamos jogar tudo para o futuro e perdermos o direito de vivermos aqui uma vida abundante. Não, há promessas para o futuro, mas há promessas para nós aqui e agora. Como eu disse em João 10:10, Jesus disse, eu vim implantar um reino para que vocês vivam em plenitude, para que vocês desfrutem da melhor qualidade de vida. Muitas vezes a gente passa anos numa igreja e nada acontece de relevante, nada muda. Nós parecemos iguais às pessoas do mundo que não têm Deus, que usam as suas filosofias. Não, o reino de Deus faz uma grande diferença. Então vamos apontar alguns elementos que nos mostram o que o reino de Deus não é. São coisas bem simples. E a primeira delas que eu tenho que mencionar é que o reino de Deus não é o lugar onde a obediência é imposta pela força. O reino de Deus não é um lugar em que a ditadura, em que o governante faz com que os seus súditos o obedeçam pela força, por uma ideologia criada pela cabeça do homem. Não, o reino de Deus não é isso. Lógico que há obediência no reino. Há, mas ela segue as normas que o próprio Deus estabeleceu. Deus não violenta ninguém, Deus não quebra o braço de ninguém. Deus é amor, Ele nos convida a aceitar o Evangelho por amor, por graça. Então não há esse tipo de governo ditatorial. Os que vivem no reino continuam, ouçam, exercendo a sua liberdade de escolha, o seu livre arbítrio. Veja a experiência de a Bíblia chama de um jovem rico, quando teve um encontro com Jesus. Nesse encontro, o jovem fez uma pergunta a Jesus, como é que ele poderia ganhar a vida eterna, conquistar a vida eterna? A resposta de Jesus, como sempre foi uma resposta simples. Jesus mencionou alguns dos 10 mandamentos da lei, porque, entre parênteses, ele não veio abrogar, afastar, não cumprir a lei, não. A lei permanece, mesmo fazendo parte de uma dispensação, a lei permanece. Então Jesus fez o quê? Citou alguns mandamentos. E diz-nos a Bíblia que aquele jovem prontamente disse para Jesus, mas eu conheço todos estes mandamentos e eu os pratico. Jesus olhou para ele, o apreciou e o amou pelas suas respostas. Mas logo em seguida Jesus diz o seguinte, falta-lhe uma coisa. Disse ele, vá, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Aí entra a liberdade, o livre arbítrio. O jovem tinha liberdade de decidir o que fazer com seus bens, com a sua vida. Mas depois de refletir, de pensar,
Ele ficou abatido. E diz-nos o texto que ele se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Aí Jesus fez uma advertência àqueles que o ouviam. Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Não que seja ele contra a riqueza, mas a riqueza gera uma dependência, gera um governo, gera uma pressão. Quem tem sempre quer ter mais. Jesus não estava interessado na riqueza do jovem. Jesus estava interessado na vida do jovem. Então, o que faltou ao jovem foi a prática de uma obediência livre, uma obediência isenta de qualquer imposição humana. Então, primeira coisa, o reino de Deus não é isso, não é um governo ditatorial. Em segundo lugar, o reino de Deus não é uma igreja local. Há muita confusão entre igreja e reino. A igreja faz parte do reino, mas ela não é o reino. E há algumas diferenças que nos mostram essa verdade. Para fazer parte da igreja, uma pessoa precisa, obviamente, cumprir as normas que a igreja estabelece, enfim, os princípios, né? A pessoa é chamada a fazer uma declaração de fé, passa pelo batismo, contribui para o sustento da obra. Isso, obviamente, vai dependendo de cada comunidade, né? Há regras, há normas. Mas para fazer parte do reino, a pessoa precisa, antes de mais nada, nascer de novo. Foi o que disse Jesus a um homem muito importante chamado Nicodemos. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então começa aí. No reino de Deus, queridos, a autoridade é de Deus. Na igreja, a autoridade é humana. No reino, o primeiro deve ser o último. Na igreja, depende da qualificação da pessoa. No reino, o evangelho não muda. Na igreja, ele muda de acordo com a teologia, com as doutrinas, conforme nós já examinamos no início. Então, o reino não é simplesmente uma afirmação teológica. A teologia é importante, sim, mas ela veio para explicar o que já existia. O reino, no entanto, sempre existiu, sempre foi e sempre será eterno. Ora, se você deseja ter uma qualidade de vida, que eu diria que realmente vale a pena ser vivida, você precisa buscar o reino, se entregar ao governo de Deus. Lembrando que esse reino não é um reino material, não é um reino secular. Paulo definiu o reino desta forma, Romanos 14, verso 17. Ele diz, pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Se você deseja uma vida de paz, de justiça, uma vida permeada pela alegria, pela presença do Espírito Santo, busque o reino. Porque buscando o reino, disse Jesus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Que coisas? O comer, o vestir, a saúde, a prosperidade, todas as coisas. Ele disse, você não pode acrescentar 1 centímetro à sua cabeça, mas eu posso fazer de você uma pessoa diferente com o que você tem, como você é. Então, que Deus nos ajude a entender esta dinâmica de buscar o reino, de fazer do reino uma prioridade na nossa caminhada com o Senhor. Apenas, veja, é um assunto muito extenso, profundo, e nós não estamos preocupados em trazer uma teologia sobre o reino, nós estamos querendo mostrar a realidade. Como é viver no reino de Deus? Que o Senhor nos ajude nessa nossa caminhada, nesse nosso desejo de colocar você dentro de uma possibilidade de mudar a qualidade da sua vida. Amém, queridos? Que bom. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por esta noite.
pelo início deste trabalho, por tudo que nós vamos comentar a respeito do teu reino. Fala conosco, ensina-nos e motiva-nos, Pai, a buscar, não necessariamente, muito embora seja importantíssima uma igreja, mas buscar na igreja o conhecimento do teu reino. Abençoa a todos que participaram conosco, estendendo a tua graça, o teu poder. Se o reino não é comida nem bebida, é poder, disse Paulo. O reino de Deus é poder, não consiste em palavras. Que este reino opere agora na vida de todos aqueles que estão nos assistindo, curando, libertando e trazendo a paz que excede todo o nosso entendimento. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, primeiro passo já foi dado. Quarta-feira que vem a gente vai continuar falando agora o que é o reino. Falei o que não é, agora é o que é o reino de Deus. Quero convidar você mais uma vez a fazer parte desse nosso trabalho, convidando outras pessoas e participando conosco. Domingo nós estaremos juntos às 10 horas da manhã, com um culto muito especial. Aliás, o mês de julho que nós estamos já iniciando é um mês de aniversário da igreja aqui de São Paulo, não neste local, mas em São Paulo e aqui neste local, 12 anos, dia 5 de julho. Então nós vamos ter uma festa muito especial com a ceia do Senhor, e eu gostaria muito de que você participasse conosco deste encontro. Uma boa noite para você, até novamente nos encontrarmos. Viva no reino, e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém.